porque nós vamos hoje meditar sobre a alegria completa. Vamos aprender com Jesus como viver uma vida de alegria completa. Eu nem preciso perguntar aqui quem quer viver uma vida de alegria completa. Porque se alguém falar que, se eu tiver alguém aqui que falar que não quer, daí eu vou ter que orar por cura. E a oração de cura já foi antes, né? Eu creio que todos nós queremos viver uma vida de alegria completa, e Jesus nos ensina, e eu quero mergulhar com você nisso. Vamos ler João 15, a partir do versículo 9. Diz assim: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Está aí, Jesus está ensinando. Ele está nos mostrando como chegarmos lá, como vivermos isso. Está dando todo o caminho. Vamos complementar a leitura. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus nos ensina isso. 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que, com o propósito, a fim de que tudo o que pedirem em meu nome, Ele lhes conceda. E ele termina um raciocínio no versículo 17 falando: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Que o Espírito Santo venha trazer remas aos corações de cada um de nós. Você percebe que o versículo 11, que fala sobre o tema que vamos nos aprofundar, ele está bem no meio. Parece que é algo que a gente chama de versículo parentético, parece que está entre parênteses, mas não é. Parece que ele começa falando de amor ali no versículo 9. Jesus começa a falar ali sobre o amor do Pai. Enquanto eu vou citando o versículo, vai projetando o pessoal e lendo. Versículo 9, ele fala que o padrão que Jesus ele nos ama é o padrão que o Pai o ama. E ele fala que nós devemos permanecer no amor neste padrão. Está falando em amor. Está falando desse padrão de amor, e nós permanecermos no amor de Jesus, no padrão do amor de Deus. Aí então ele vem e coloca algumas coisas específicas sobre o que é esse amor. Ele começa a trazer detalhes sobre esse amor do padrão de Deus. Ele cita então no versículo 10 que nós vivermos conforme os mandamentos, aquilo que ele ensina. Ele cita também lá no final, no 17, ele reafirma. Jesus é repetitivo. Mesma coisa ele diz: vocês vão me amar, vocês vão amar no meu padrão, se vocês entenderem aquilo que eu estou dizendo para vocês e vocês seguirem, vocês obedecerem, vocês viverem de acordo com estes ensinamentos que eu tenho dado a vocês. Conforme vocês vão se entregando, vão decidindo voluntariamente a viverem a sua vida, permanecendo em mim, de acordo com aquilo que eu tenho ensinado a vocês, dessa forma vocês vão viver esse amor, vocês vão permanecer nesse amor. Aí ele encaixa. Falo isso para vocês, coloco 11. Falo isso para vocês, para que
a minha alegria esteja em vocês e essa alegria seja completa. Então está aí o caminho, a primeira parte do caminho. Então ele já dá o primeiro ponto, que é o ponto 1 dessa mensagem: amar a Deus, permanecer nele, permanecer em Jesus. E isso faz uma transformação no nosso interior, que nós vamos entrar em seguida. Mas Jesus entra no segundo ponto. Depois que ele fala sobre essa alegria completa, ele vai e começa a abordar. No versículo 12, ele fala: o meu mandamento é este, o que eu tenho ensinado para vocês é o seguinte: entrega a sua vida como eu entreguei. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como no padrão que eu amei vocês. Eu entreguei tudo a vocês. Eu me entreguei completamente para vocês. Eu me entreguei fisicamente para vocês. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, o segundo ponto da alegria completa é nós aprendermos a viver estágios cada vez maiores de uma vida de entrega em favor do próximo. E eu creio que agora vários devem estar lembrando de Mateus 22, 37 em diante, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Todo mundo aqui creio que já ouviu essa passagem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso resume a lei e os profetas, resume tudo. Essa é a chave do céu. Então precisamos entender isso de uma forma muito pessoal, muito prática, porque é muito ruim nós entendermos no nosso córtex frontal, no nosso campo lógico, e não vivermos isso. Nós sabemos para onde devemos ir, sabemos o que devemos viver, mas a nossa vida, a nossa prática muitas vezes fica distante disso. E o objetivo nessa noite aqui é justamente nós avançarmos nessa direção, para que possamos ter essa alegria completa. E eu asseguro a vocês, é verdade. Eu comprovo, testemunho vivo, eu afirmo a vocês que viver isso aqui é verdade. Nós entramos numa vida de alegria completa. E mais ainda, tem ali, eu não vou nem entrar nos outros assuntos, eu vou deixar para outros cultos, porque aqui fala de uma vida de intimidade com Deus. Aqui Jesus fala que eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Aqui Jesus fala no versículo 7, antes lá, fala aqui no 15, ele fala também depois no capítulo 16, tem mistério em quem vive essa dinâmica de vida, uma vida de orações respondidas. Deixa o 15, uma vida de revelações do Pai, uma vida de mistérios, revelação dos mistérios de Deus. É uma vida em outra dimensão espiritual e também física. E é bom demais nós descobrirmos as coisas do céu. E a oração do Pai Nosso, sair da teoria e ir para a prática: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mas eu nem sei qual é a tua vontade. E eu quero saber qual é a tua vontade, porque eu quero trazê-la do céu para a terra, eu quero vivê-la, quero experimentá-la. Porque essa é uma verdade que existe, eu quero viver. Não vou passar um dia sequer da minha vida sem buscar essa vontade, porque eu sei que essa vontade é boa, perfeita e agradável. É a que traz alegria completa, que enche o nosso ser, que nos redefine, que nos faz sentir e descobrir o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa terra respirando. Nós vamos crescendo em compreender quem nós somos para Deus. E é isso que acontece com quem permanece em Jesus. Entendendo esses dois pontos: amar a Jesus, permanecer nele, e amar o próximo, é isso que nos traz alegria completa. E agora nós vamos aprofundar nesses dois pontos, amém? Entendido por aqui? Aí eu pergunto para você: quanto mais nós temos intimidade com alguém, o que começa a acontecer? Vê se você concorda comigo. Você vai tendo relacionamento com alguém, você vai gerando intimidade, você vai
pegando até jeitos da pessoa, você conhece a pessoa, o jeito que ela pensa. Às vezes a pessoa não precisa nem falar nada, você já sabe como é que a pessoa está. Isso é intimidade. Quanto mais nós permanecemos em Jesus, a nossa identidade é transformada. E eu quero aqui centralizar nesse ponto, porque esse é o maior desafio dos cristãos. E eu, como pastor, e antes mesmo, quando já pastoreava, ainda não era ungido pastor, e antes mesmo, quando eu era líder de célula, que nós chamamos hoje de grupo de crescimento, eu sempre percebi algo em mim e em todo mundo, que uma das maiores dificuldades nossas é nos ver da forma como Deus nos vê. Porque nós sabemos os versículos, que as coisas velhas já passaram e que tudo se faz novo. Nós sabemos os versículos. Muitas coisas, a palavra de Deus são ditas sobre nós, sobre mim, sobre você. Mas eu percebo que a gente não acredita na medida em que deveríamos ou devemos acreditar. E por conta de não nos vermos da forma como Deus nos vê, a gente patina nessa alegria completa. Em quem nós somos. A sua verdadeira identidade deve ser formada no seu caráter, na sua mentalidade, até mesmo um renovo de unção. Isso vai te transformando e vai despertando capacidades na sua vida, capacidades que você ainda não experimentou. Permanecendo em Jesus, nós crescemos em ter orações respondidas. Enquanto eu vou falando, deixa João 15, 7. Nós crescemos nesse mistério de intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Agora coloca o 15. Nós crescemos em amizade com Jesus. Nós crescemos em descobrir mistérios do Pai que estão destinados não somente para nós, mas através de nós. E eu pergunto para você, você vai se acomodar, você vai se permitir passar um dia sequer da sua vida sem crescer nessa direção? Eu creio que não. Eu creio que o Senhor está nos chamando para continuarmos permanecendo e avançando. Permanecer é uma continuidade crescente. Continuidade crescente. Permanecendo e crescendo em discernir essas atividades espirituais, e os mistérios que Deus tem para a sua vida. E principalmente através de você. Porque Deus quer fazer algo através da sua vida. Essa é outra coisa. Vamos lá. Vamos aqui ver ou rever alguns carimbos que existem na tua identidade espiritual. Você é reino e sacerdócio. Temos falado isso repetidamente nos últimos domingos. Apocalipse 1, 6. Diga, eu sou reino e sacerdócio. Estamos desde o culto da ceia, do último culto de ceia, falando sobre isso. E é proposital, é intencional. Porque quem é reino não pensa como as pessoas desse mundo. Quantos integrantes do reino de Deus temos aqui nessa noite? Só a metade, tem mais gente aqui do que aqui. Vou perguntar de novo, quantos integrantes do reino de Deus nós temos aqui nessa noite? Deu uma melhorada aqui. Vamos lá, fica ligado comigo. A gente precisa crescer nessa identidade de reino. Nós somos reino de Deus, nós somos integrantes do reino de Deus. Nós somos pessoas celestiais aqui na terra. Precisa haver uma transformação contínua da forma com a qual você enxerga você mesmo. Na ótica do céu, Jesus quer te ensinar para que você se desprenda de padrões que você veio trazendo da velha criatura, que ainda afetam você como nova criatura e te freiam em viver uma alegria completa, te freiam em viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. À medida que você vai sendo transformado nessa identidade, se compreendendo na medida do céu, você vai então enxergando a si mesmo como
participante da família real, filho, filha de Deus, e também aprendendo a acessar todo o poder e autoridade, capacitação, unção que já estão disponíveis para você e existem para um propósito ser cumprido. Amar o próximo. Apocalipse, então, 1,6 diz que nós somos reino e sacerdócio. 1 Coríntios 4:1 fala que você é um encarregado dos mistérios de Deus. Eu vou pedir para você dar uma batida no ombro da pessoa do seu lado e falar aí, ó, você é o encarregado dos mistérios de Deus. Vai lá, encarregado dos mistérios de Deus. Fala aí, ó, fala assim, ó, tem mistério aí, tem mistério de Deus aí. Tem mistério de Deus aí, dona Fátima. E vai começar a fluir mais ainda nos domingos de manhã. Tem fluir de Deus aí, tem mistérios de Deus, sementes do reino dos céus. E semente não é para ser comida, é para ser lançada, é para ser semeada. Conforme nós semeamos a semente de Deus, mais aquele que é o dono da semente derrama a semente para ser derramada. Tem mistérios de Deus a serem descobertos. Eu creio que um dia eu vou falar só sobre isso num culto aí da vida. Os mistérios de Deus. A nossa vida na caminhada com Deus é uma vida de encontros e mistérios. Você sabia disso? Meu Deus, já estou falando outra coisa. Uma vida de encontros e mistérios. Você é um encarregado dos mistérios de Deus. Tem coisas que o ser humano natural não consegue descobrir, não consegue entender, porque não conhece o Espírito Santo, não vê, não entende, mas você é um encarregado, uma encarregada dos mistérios de Deus. Tem uma chave na sua mão que não tem na mão de outras pessoas. 2 Coríntios 5:18, o versículo 18 de 2 Coríntios 5, fala que você é um ministro da reconciliação. Você nasceu para ser um ministro da reconciliação. Você vai entender melhor isso daqui a pouco. Vamos aprofundar esse negócio. Você nasceu, coloca o 20 agora, o versículo 20. Você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. Preguei no domingo passado, eu não sabia se era embaixador ou embaixatriz. E aí uma irmã me ajudou. Viu lá para mim e falou, embaixadora é o feminino de embaixador. Embaixatriz é a esposa do embaixador. Então aqui nós temos várias embaixadoras e embaixatrizes também. Porque tem algumas que são esposas de embaixadores. E tem outras que não são esposas de embaixadores. E são embaixadoras. Olha que coisa mais linda, né? Nós somos embaixadores, nós representamos o reino dos céus. Ser sacerdote é isso. Agora, o quanto que você se vê dessa forma? O quanto que você enxerga a si mesmo como embaixador de Deus, como uma pessoa que carrega os seus mistérios, uma pessoa que tem acesso e que representa o céu na terra. Essa forma pela qual você se enxerga vai determinar o quanto do céu você vai viver aqui. O quanto você vai ativar isso na rotina da sua vida. Você vai deixar de ser um crente de domingo e quarta-feira ou sábado no grupo de crescimento. E eu sei que tem muitos aqui que procuram viver o evangelho lá fora, eu sei. Mas o que eu estou aqui me referindo é de nós ativarmos essa condição que já temos. De vivermos essa alegria completa que é o resultado, mas um resultado se alcança através de posturas, através de escolhas. E tudo começa a partir da palavra de Deus. E se Jesus está falando, se Paulo está falando que eu sou ministro da reconciliação, que eu sou embaixador de Cristo, que eu sou encarregado dos mistérios de Deus, que eu sou reino e sacerdócio, então é isso que eu sou. Então repete aí comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então diga, eu sou reino e sacerdócio, encarregado ou encarregada dos mistérios de Deus. Eu sou ministro da reconciliação. Eu sou embaixador, embaixadora de Cristo. Amém? A sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você está aqui nessa terra para revelar o céu aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E Jesus está nos ensinando, é nesse padrão de amor que você vai crescer, a sua identidade vai crescer, à medida que você vai vivendo esse propósito.
Não existe, gente, não existe amar a Deus sem amar ao próximo. Uma pessoa que diz que ama muito a Deus, mas não ama o próximo, tem alguma coisa errada. Ela pode estar tentando amar a Deus, mas quanto mais nós conhecemos a Deus, não tem como. A gente transborda em amor ao próximo, porque o caráter de Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,12, coloca lá. Deus é amor. Ele é o amor, não é o amor, Deus tem amor, não, Ele é o amor. O amor genuíno é exatamente isso, simples assim. E quanto mais nós permanecemos em Jesus, vai havendo uma transformação em nós contínua, crescente. Você vai sair daqui hoje transformado, amém? Diga, eu recebo, com a porção maior de amor a Deus e amor ao próximo, e como consequência, experimentará alegria completa. Mas o que nos impede? Nós somos travados pelas formas como a gente pensa. Amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento e forças. Tem tanta coisa na vida que compete contra Deus, não é verdade? Qual tem sido o adversário da sua alma que tem impedido você de deslanchar no amor em Deus? No amor a Deus? Você realmente estaria disposto a abandonar tudo o que você tem hoje de mais precioso para entregar para Jesus? O quanto você o conhece, o quanto você confia nele. Quão importante ele é para você. Nós precisamos remover obstáculos no nosso coração. Sabe que existem umas palavras que ecoam nas nossas mentes, às vezes frases que vêm da família, alguns padrões, algumas formas de ser, de pensar, que nos travam em nos lançar para Deus? A nossa vida familiar, a forma como a gente enxerga a paternidade. Falamos isso no primeiros passos da jornada de crescimento. Aprofundamos nisso no retiro de transformação. Precisamos quebrar alguns bloqueios, algumas mentiras que roubam o foco de Deus. Tem algumas coisas que nós colocamos na frente de Deus e roubam o nosso tesouro mais precioso, que é a presença dEle. E por consequência dissolvem as promessas de Deus. Existem algumas vergonhas que nos travam. Alguns receios, alguns medos, algumas preocupações. Estou aqui tomando cuidado para falar só o que o Espírito Santo está falando para falar. É nesse caminho que ele está indo aqui, bem diferente de manhã. Há umas fortalezas a serem quebradas dentro de nós, há umas decisões a serem tomadas de forma radical, para que possamos viver uma vida de resposta em amor ao maior amor do mundo, o amor de Deus para nós.
Gente, eu falo para vocês que vale a pena. Vale a pena. Nós somos provados, somos testados na jornada da vida. Algumas situações revelam o quanto nós realmente confiamos nele. Muitas vezes somos pegos desprevenidos em situações que tomamos algumas reações que nós não gostaríamos de tomar. Mas elas servem de elucidação de como está a nossa alma, revelação de como está o nosso interior. E é necessário nós termos esse entendimento, essa iluminação, essa percepção, esse autoexame de percebermos que precisamos nos lançar mais para Ele. Eu fico imaginando o que pode ser mais importante do que a presença dEle? Não tem. As necessidades pessoais roubam o lugar de Deus. Nós vimos isso há domingos atrás. Os lugares altos do nosso coração, né? Tiram o foco, roubam a nossa energia. As necessidades roubam a consagração, roubam a santificação. Os lugares altos, os lugares de prazer, os lugares de satisfação, eles nos levam a prazeres momentâneos que nos afastam de Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Tem várias pessoas vivendo isso aqui. Lugares altos que estão competindo com Deus. E o Senhor está olhando para você, não de uma forma julgadora e nem apontando o dedo. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você vê que Ele é amor e que Ele continua nos amando. O exemplo mais próximo que eu tenho disso são aquelas mães de presidiários, alguns deles que cometeram atrocidades, e acontece um problema na prisão, as mães estão lá do lado de fora, preocupados com seus filhos, porque não importa o que eles fizeram de mal, ou a vergonha que eles trouxeram, elas continuam amando seus filhos. A gente não tem noção do amor de Deus pela nossa vida. Eu creio que é necessário uma compreensão cada vez mais profunda do significado do que é Ele ter entregue o seu corpo, o seu sangue por nós. E essa é uma oração que eu faço. Eu não posso perder essa noção. Nós cristãos temos uma facilidade de nos acostumar com as coisas boas. Como ser humano é assim. A gente se acostuma fácil com as coisas boas. E as coisas vão virando rotina. Que Deus nunca me deixe perder o senso de importância e de valor do que Jesus fez por mim. De ter morrido no meu lugar. E mais ainda, continua me amando sem eu merecer. A intensidade dessa chave virando em nós e crescendo, nos leva a entender o valor que nós temos para Ele. E quanto mais nós enxergamos com essa ótica para nós mesmos, nós passamos a valorizar a nossa consagração a Ele. Porque quando nós nos entregamos para os lugares altos da nossa alma, nós desvalorizamos o que Ele fez. E Ele não fica decepcionado com você, não. Ele continua te amando. O problema é que você se afasta dele. Eu percebo que as pessoas ficam com vergonha por causa de pecados repetitivos,
Coisas que estão difíceis de vencer. Tem dificuldade, tem vergonha de ir na igreja, tem vergonha de ir no grupo de crescimento, inventa desculpa. É assim, é um padrão, que é o mesmo padrão de Gênesis 3. Quando o homem e a mulher pecaram. Se esconde, se afasta, transfere a culpa. Mas você não vai cair nessa não. Você vai entender a graça de Deus, o amor que Deus tem por você, e você vai mergulhar nele. Chega de desvalorizar ou valorizar menos esse amor que Ele já demonstrou por você. Esse amor maior que entregou sua própria vida. Você vai crescer em conhecer esse coração, crescer nesse caráter e vai começar a acelerar algo dentro de você. É esse amor ao próximo. Nós somos testados nesse amor ao próximo quando nós somos decepcionados. Nós somos testados no amor ao próximo quando nós tomamos um prejuízo de um irmão. Nós somos testados no amor ao próximo quando nós damos prioridades na nossa agenda. Nós vamos entrar agora essa semana num conteúdo poderosíssimo que me ensinou e me ensina até hoje. E hoje eu não cometo dezenas de erros por causa desse conteúdo que vai agora estar nos grupos de crescimento, que eu ponho em ordem seu mundo interior, do livro do Gordon MacDonald. É um livro que todo mundo tem que ler. E nós vamos abordar algumas coisas de forma específica para que possamos ajustar o nosso mundo interior. Viver isso de uma forma prática, palpável. Para que possamos crescer no mundo interior como homens e mulheres de Deus, conhecer esse coração de amor de Deus e nos lançarmos em amor ao próximo, porque é automático. E quando então vierem os testes, vierem os problemas de relacionamento, quando vierem os prejuízos, quando nós nos entregarmos em amor no ministério, ou pelas pessoas, investindo dinheiro, investindo nosso tempo, investindo energia, discipulando, cuidando, abrindo a nossa casa, quando o sofá for rasgado, quando a parede for riscada, quando o prato for quebrado, ou quando as coisas não estiverem bem no financeiro, eu continuo amando, eu continuo me entregando. Por quê? Porque não depende de resultado, depende do propósito que eu vivo, depende do amor que eu conheci e que eu conheço e que se entrega pela minha vida, que me traz vida e liberdade, e é por isso que eu me entrego mais. As pessoas que vão conhecendo o amor de Deus, elas querem se lançar em amar as outras pessoas, elas querem ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, elas querem estar num grupo de crescimento para estar em comunhão, porque valorizam a comunhão, porque o coração de Deus valoriza a sua família, a sua vida, a sua casa, o seu corpo. Pessoas que não olham somente para si, pessoas que não tentam só encaixar Deus na sua realidade, mas procuram então entregar toda a sua vida para Deus e buscar, Senhor, qual é a tua realidade para a minha vida? É diferente. A nossa oração nessa noite é que venha um despertar de amor a Deus, que venha cura em áreas que precisam acontecer ou começar a acontecer uma quebra de padrões, superar certas vergonhas, medos, dúvidas, decepções, rejeição paterna, relacionamentos frustrados, traição de amigos, traição de pessoas que amava, escassez, medo de decepcionar alguém, da família. Tem tanta coisa que nos trava de nos lançar na presença de Deus. E eu sei que essas palavras estão vindo como flechas de anjos nos corações de algumas pessoas aqui. E o Senhor está chamando, remove esse negócio, vem para perto de mim, para você viver essa alegria completa, meu. E não pense que eu estou falando para os novos convertidos, não, eu estou falando para você que está há 20 anos. Eu estou falando para você que está há um tempão na igreja. Estou falando para você que tem procurado viver como discípulo. Estou falando para a igreja essa palavra. Tem algo que Deus quer fazer através da sua vida. Tem algo que Deus quer realizar. Deus quer despertar novos sonhos. À medida que você vai se lançando para isso que Jesus está nos dizendo hoje, você vai ser despertado em todas as áreas da sua vida. Preste atenção. À medida que você vai sendo transformado por dentro,
À medida que você vai amando a Deus, vai permanecendo em Jesus, vai buscando com maior intensidade, buscando de forma voraz, entregando todos os empecilhos, entregando todo o seu ser para Ele, você vai se parecer cada vez mais com Ele, vai receber cada vez mais unção do céu. Como eu falei antes, nossa vida é uma busca de encontros e novos mistérios, revelação de novos mistérios de Deus. Eu percebo muitas vezes cristãos acostumados, cristãos que ficam parados no tempo, acham que sabem já tudo. Tem palavras, a gente está lendo João 15 desde a virada do ano, aí escuta João 15 e pensa assim, de novo João 15? Não tem mais nada na Bíblia não? Mas isso aqui é uma fonte que jorra como águas vivas. Se tem sido assim na minha vida, eu creio que pode ser na sua também. Só não vai ser se você não quiser. Deus continua falando comigo, está falando um tempão, e cada vez me revela coisas novas, dos mesmos textos. Sabe o que é isso? Palavras remas. São as palavras que nós devemos permanecer. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras remas permanecerem em vocês, aí vem a conexão, a vida de conexão. Pedirão o que quiserem e será feito. Aí vocês vão entrar numa dimensão de vida de sonhar com Deus, viver em parceria com Ele. Aí aquela palavra de ser cooperador de Deus entra em ação. Aí aquela palavra de ser o ministro da reconciliação entra em ação com uma unção poderosa de Deus, com a manifestação de anjos. E aí a gente entra em curas profundas, curas na alma, curas no corpo. Porque o céu se manifesta na terra porque tem alguém que vive no propósito do céu. E quem nos arma com armas espirituais e não carnais para destruir fortalezas é o próprio dono, que é o Senhor. Aí ele entra em ação e nós só damos glória a Deus e glorificamos por tantos grandes feitos que Ele faz, milagres que Ele realiza, portas que são abertas que ninguém pode fechar. E algumas fecham e ninguém pode abrir. Caminhamos com o coração sincronizado cada vez mais ao coração de Deus. Percebemos coisas que anteriormente não percebíamos. Aí Deus entra em ação e vê num coração, me permita falar da minha forma, eu percebo que Deus ele abre um scanner, como agora, Ele está nesse exato momento com um scanner espiritual, enxergando o coração de todos nós aqui nessa noite. Tem alguns corações que estão muito interessados nisso. Tem outros que estão queimando, essa palavra está queimando no seu espírito. Tem um time de Deus para esse tempo. Tem algumas pessoas que estão sendo inicialmente despertadas nessa direção. Tem algumas que o Senhor já tem falado isso e isso agora está vindo como uma confirmação. Sabe o que acontece quando nós nos lançamos? Ele se torna Senhor e então você vai começar a discernir, a perceber que a sua vida profissional não é sua. Que a sua vida familiar não é mais sua. Que a sua saúde não é mais sua. Ele é dono. Esse é o melhor lugar para nós estarmos, onde Ele é dono. Nós somos expert em controlar as coisas. E quanto mais nós crescermos em confiar nele e lançarmos toda a nossa confiança nele, nós entramos em experiências sobrenaturais. Nós crescemos em amar ao próximo e não depende do que os outros vão nos oferecer. Sabe por que a gente muitas vezes discipula as pessoas, investe nas pessoas, servimos em ministérios e desanimamos? Porque existe uma dimensão limitada do amor de Deus em nós. Sabe por que a gente não se lança em amar mais as pessoas? Porque existem competidores na nossa alma. Existem altares dentro de nós. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que vivem, se lançam completamente para Ele. Essas pessoas experimentam de uma ação do céu, uma ação sobrenatural, passam por testes de confiança. Eu sei que várias pessoas aqui estão passando por testes de confiança. Ao serem aprovados nesses testes, crescem em unção de Deus.
a maior atividade do céu sobre as suas vidas. Tem algumas mentiras que precisam cair. Tem algumas coisas que te prendem no passado que precisam cair hoje. Tem vozes do passado que precisam ser cortadas, tem grilhões que precisam ser quebrados. Mentalidade religiosa que precisa ser quebrada. Incrível como de manhã foi completamente diferente. Eu sinto aqui da parte do Espírito que essa é uma mensagem que está vindo pesado para nós que já estamos mais tempo na igreja. Por incrível que pareça. É para nós, gente. Deus quer nos levar a uma dimensão tanto mais profunda quanto mais ampla. Deus quer assumir o senhorio de quem nós somos e do que nós temos para então realizar o seu propósito aqui na terra. E eu vou dizer para vocês, quanto mais nós avançarmos nesse propósito, mais alegria completa jorra dos nossos corações. Essa é a realidade. Mas a gente precisa se abrir para isso. Como é que Deus vai despertar novos negócios? Como é que Deus vai multiplicar? Como é que Deus vai trazer aquilo que já está revelado no céu se há uma limitação em nós? Essas limitações muitas vezes vêm das mentiras do passado, vêm dessas formas de pensar que travam a gente numa limitação, numa escassez, numa reclamação. Toda vez que a gente reclama, murmura, nós damos lugar ao diabo. Os lábios de pessoas que andam com Deus são lábios de adoração, lábios de louvor, lábios de gratidão. Não dá para jorrar água amarga e água doce da mesma fonte. Onde há murmuração, reclamação, dúvida, incredulidade, ali o inimigo encontra lugar. Onde há crescimento de confiança, onde há crescimento de convicção do agir de Deus, em quem nós somos e para que nós estamos aqui nessa terra, aí o céu começa a abrir. Você realmente acha que o teu emprego ou o teu negócio é só para te dar sustento e conforto? Pessoas que são missionários do reino de Deus, ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo, são homens e mulheres jovens que estão construindo um caminho para o reino do céu vir para a terra. Isso muda a nossa vida. Eu vou terminar essa palavra contando 2 testemunhos. O primeiro, eu tenho um negócio de apartamentos de locação pelo Airbnb e eu, muito ingênuo, eu sempre tive aquilo lá para eu poder viver para Deus, tudo mais, de uma forma mais tranquila, mais focada. Esse foi o projeto, isso lá atrás, e Deus, como em todo projeto do céu, todo empreendimento, eu quero deixar isso para vocês aqui. Alguns aqui sabem mais detalhadamente como é que foi o processo, e não foi fácil não. Foram decisões muito difíceis, porque eu tive que investir tudo que eu tinha e o que eu não tinha, e podia dar errado. Se desse errado, eu estava ferrado, estava lascado. Mas, quando Deus entra em algo, você entra numa unção, numa confiança, e Deus faz sempre muito melhor do que nós esperávamos. Mas Deus sabia o coração, porque Ele vem com um scanner no nosso coração. Quando Deus encontra realmente corações que estão procurando se alinhar com Ele, Ele entra na jogada. Só que eu, alugando, vindo vários turistas, rotatividade, eu demorei a lembrar que a gente deixou vários avisos, vários quadros falando de fé, de amor e tal, e eu demorei a deixar a Bíblia lá, olha só. Aí um dia, eu deixo uma Bíblia lá. Aí um dia um hóspede liga para mim. Ô Sérgio, o meu marido estava lendo aquela Bíblia que você deixou. Onde é que eu compro uma Bíblia que tem aquela forma de falar lá que é mais fácil para entender? Aí eu falei, meu Deus, leva para casa. Não precisa procurar, já está na mão, é um presente para vocês. E eu desliguei o telefone e eu falei, Sérgio, como tu é cabeçudo, burro. A partir daí, eu deixo Bíblia lá
E já deixo um recado. Bíblia, é livro infantil, tudo é evangelístico. Bíblia é uma linguagem fácil, um livro evangelístico, aquele que tem de evangelismo, folhetos, livro de criança, deixo lá e aviso para o hóspede. Olha, é um presente, se quiser leva para casa. E eu pensei, né? Se mudar a vida de uma pessoa já valeu a pena. Eu não estou lá em Navegantes. E, de alguma forma, isso pode estar sendo uma semeadura na vida de alguém. O outro exemplo foi de ontem. Estávamos no dia da família aqui, quando o pessoal do escoteiro chegou. Desculpa. E eu vi duas menininhas que estavam lá, crianças, faixa de 10, 9 anos. Duas menininhas me deram um tchau. Eu já tinha visto aquela menininha brincando na área comunitária, na área de lazer. E depois, eu dei tchau para elas e tal. E aí teve o aniversário do Angel, me deram um bolo, e eu fui lá no microfone aquela hora para falar sobre a piscina. As crianças estavam loucas para entrar na piscina depois do batismo. Lembra aquela hora que eu fui falar, pessoal, os pais levarem? Naquele momento eu acabo de falar, estou com um prato de bolo na mesa, louco para cair dentro daquele bolo. Chega as duas meninas. Ela, pastor, onde está dando esse bolo? Toma, divide com a tua amiga. E aí comecei a conversar com elas. Vocês estão com alguém? Não, eu sou aqui de trás, é vizinha nossa que entra por trás ali. As crianças, tem várias crianças que entram por trás da nossa área de lazer. E vão lá brincar. E ela estava ali no dia da família com a gente, sem os pais. Sem ninguém, só elas brincando. Eu comecei a perguntar para ela e tal, falei do culto. Fiquei sabendo que ela é prima de uma pessoa que vem aqui na igreja, que eu vou entrar em contato com essa pessoa essa semana. Vou falar para essa pessoa, vai lá buscar essa tua prima, vai. Traz ela para o culto. Menininha preciosa. Aí ela falou que já sabia da igreja e tal, e queria vir e tal. Ela é amiguinha dela. E falei para ela, olha, vai ter... Aí que agora eu peguei gana mesmo. Porque nós estamos planejando em ter as oficinas de esporte e cultura na área de lazer, oferecer para as crianças da comunidade. Agora lascou-se. Agora nós vamos ter, de um jeito ou de outro. Não quero nem saber como é que vai fazer. Nós vamos ter. Nem que comece só sábado de manhã. Sábado de manhã nós vamos ter as oficinas para as crianças da comunidade. Nós vamos investir nisso. Aí depois eu fiquei pensando, olha só, eu estava, nós gente investimos quase 40 mil reais para fazer aquela área de lazer, que não é nossa. Se esse investimento valeu para salvar a alma daquela menina, já valeu tudo. Porque através dela é uma geração e são milhares de pessoas. Eu estava conversando com o Jefferson e com a Bruna, estava falando exatamente sobre isso. Preste atenção, a sua vida agora. Lá no Botafogo, anos atrás, no século passado, o Silvério falava de Jesus para mim e eu rejeitava. Tempos depois, eu me converti e eu buscava nas minhas memórias como o Silvério era para aprender como era ser um cristão. Anos atrás. Falei de Jesus para um rapaz que jogava comigo no Beck e depois no Atlético. Apresentei uma moça para ele, eles se casaram. Hoje eles são pastores em Marília. Você é tataraneto do Silvério. Tataraneto espiritual. Um dia ele vai vir aqui. Já falei tanto dele, né? Já falei para ele, tu tem que ir lá na igreja, cara. Anos depois eu encontrei ele e falei para ele. Um dia eu estava conversando com ele. Ele não rompeu na vida profissional no futebol. E ele passou anos sem entender. Eu falei para ele, cara, tu não tem noção do que a tua vida representou na minha vida?
tem centenas de pessoas que são teu filho espiritual, cara. E não foi só na minha vida, rapaz. Foi na vida de um monte de gente. E ele falou que, cara, é verdade, eu vira e mexe uns colegas nossos que a gente vai reencontrando, aí eles falam isso. Tá vendo? Aquelas coisas que aconteceram lá, que pareciam que não tinha propósito, essas interrogações, cara, isso continua falando, continua salvando. A tua vida, lá, a tua postura, o teu testemunho, e aonde você muitas vezes não tinha nem como falar, porque era um ambiente completamente hostil, falou e continua falando, continua salvando. Assim é a tua vida. Falando para você. A sua vida está falando. Aonde quer que você vai, na escola, na academia, no trabalho, no emprego, a sua vida está falando mesmo sem você falar. Deus quer ampliar isso. Deus quer multiplicar isso e Ele vai. E eu quero dizer para você que Ele quer e Ele vai, se você quiser. O Senhor está te convidando a ser um cooperador, um parceiro para sonhar com Ele. Abra-se aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Deus entrar mais profundo. Consagre-se mais a Ele. Abra sua casa para um grupo de crescimento. Decida ser um mobilizador, uma mobilizadora. Decida evangelizar. Falar do amor de Deus. Nem que seja falando um Deus te abençoe. A vergonha te impede de falar Deus te abençoe? Não importa o que os outros vão pensar. E se você fizer as pessoas não merecerem, você não faz porque as pessoas merecem ou não merecem. O amor de Deus entrando na sua casa vai transformar a sua vida, o seu lar. Você não vai amar seu marido, sua esposa porque ele merece, ela merece, mas porque o amor de Deus está em você. Isso vai transformar você, vai atrair a presença de Deus e vai abrir um caminho que é muito mais alto que o teu. Amém? A sua vida tem um propósito nessa terra. Deus quer despertar um novo homem, uma nova mulher aí dentro. Ele quer ampliar a dimensão de amor na sua vida e te levar a experimentar essa alegria completa que eu posso comprovar para vocês. Uma alegria completa que não depende das situações externas. Uma alegria completa que não depende se as pessoas cooperam ou não, se elas compreendem ou não. E você continua amando, porque é somente o amor de Deus. É somente a porção nova do amor de Deus que nos transforma e que nos leva a essa alegria completa. Amém? Seja bem-vindo a essa alegria. Nós entramos numa nova estação. Não perca essa onda de Deus. Se levante e vamos orar. Porque a alegria completa de Deus já foi liberada no céu sobre nós.